Pessoal, meu nome é Guto Garcia, sou professor da UFRJ e aqui nós vamos apresentar agora o terceiro módulo da palestra Inteligência se Aprende, tá? Esse módulo é importante nesse módulo você assistir o módulo 2 primeiro, tá? Então, antes de assistir esse módulo 3, tem que assistir o módulo 2, tá? O módulo 1 é um módulo mais independente, você pode assistir a qualquer momento, mas o módulo 2 e o módulo 3, vocês têm que assistir nessa ordem, tá? Inteligência se Aprende é o nosso módulo 3, e só lembrando da palestra 2, aquele ciclo de aprendizagem que nós estudamos bastante, que o aluno entende em sala de aula, aprende quando ele está estudando sozinho e fixa quando ele está dormindo. Isso aqui é um ciclo circadiano que dura 24 horas. Agora, como é que funciona a nossa memória, pessoal? É importante a gente entender que a memória é algo muito importante do nosso cérebro, tá? Então, nós temos aí os estímulos ambientais, tá? A memória sensorial, a retenção de informações são percebidas pelos nossos 5 sentidos, tá? Sentido visual, sentido auditivo, sentido tátil, sentido olfativo e o sentido gustativo. Então, antes de chegar a informação na nossa memória de curto prazo, nós temos uma memória sensorial para analisar, verificar esses 5 sentidos, tá? Aí é colocado naquela memória de curto prazo. Quando você faz um bom aprendizado, quando você estuda bastante, vai para a sua memória de longo prazo. Quando você precisar recuperar alguma informação que está na memória de longo prazo, ela vai para a sua memória de curto prazo, tá? Então é assim que funciona a memória. Então, nós teríamos 3 tipos de memória. A memória sensorial é aquela memória muito rápida, só para reter as informações percebidas pelos nossos 5 sentidos, antes de ser processada pela memória de curto prazo, tá? Agora uma pergunta, pessoal, que eu já respondi isso no módulo anterior. Nós usamos 20% ou 100% de nossa memória de longo prazo? Pessoal, nossa memória de longo prazo ela é gigantesca, tá? Se nós vivermos 100 anos e estudarmos 20 horas por dia, nós só vamos utilizar 20 a 25% de toda a nossa memória de longo prazo. Então, pessoal, vocês podem estudar bastante, estudar muito, ler bastante, tentar captar o máximo possível de informações, conhecimento na nossa memória de longo prazo, porque certamente nós vamos utilizar muito pouco essa memória durante toda a nossa vida, tá? Agora, uma outra pergunta, pessoal, que os neurocientistas aí durante muitos anos, eles sempre tiveram essa dúvida. Nós usamos 10, 50 ou 100% da nossa capacidade do nosso cérebro, a nossa capacidade de processamento. Eu até estou com a camisa aqui do cérebro, né? Essa aqui é a camisa do cérebro. Está até escrito aqui, ó, use sem moderação. Então, o nosso cérebro, nós estamos utilizando, nós usamos ele 10, 50 ou 100%. Durante muito tempo, muitos neurocientistas aí achavam que a gente só usava 10% da nossa capacidade de processamento no nosso cérebro. Mas, nos últimos 20 anos, praticamente 90% de tudo que a gente sabe sobre o nosso cérebro veio dos últimos 20 anos, tá? Então, os últimos neurocientistas, eles verificaram que nós utilizamos 100% da nossa capacidade
de processamento do nosso cérebro. Nós utilizamos praticamente tudo. Teve uma universidade dos Estados Unidos que fez uma pesquisa com mais de 10 mil pessoas que tiveram algum acidente com o cérebro, ou seja, um acidente de carro ou um pós-operatório que deu algum tipo de problema. E o que eles verificaram? Que em 90% dos casos eles tiveram alguma sequela em qualquer parte do cérebro, tá? Então, foi verificado que nós utilizamos o cérebro como um todo, tá? Nenhuma parte do nosso cérebro pode que não tenha utilidade, tá? Então nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Os últimos cientistas analisaram e verificaram isso, tá? Então, pessoal, aquilo tudo que nós falamos, olha essa manchete de jornal aqui. Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. O módulo 2 todo, nós verificamos isso. Nós temos que transformar o aluno em estudante. O aluno é aquele que assiste a aula, o estudante é aquele que estuda sozinho. O aluno assiste a aula. O estudante estuda sozinho em casa. Então, esse é o nosso principal objetivo. Assistir aula, pessoal, é coletivo e passivo. Quando você está estudando sozinho, é um estudo solitário, você é o ativo, você que está estudando, você que está fazendo o exercício, você não está pedindo informações ao professor. O professor aqui é o ativo em sala de aula, você é o passivo. Então, por isso que o estudo sozinho é muito importante, tá? Então, pessoal, isso aqui é como se fosse uma escada da inteligência. Todos os dias você pode se tornar um pouco mais inteligente, tá? Olha o bom aluno, pessoal, aquilo que nós já falamos no outro módulo. O bom aluno é aquele que estuda imediatamente depois da aula. O bom aluno estuda pouco. Ele estuda pouco, mas ele estuda todos os dias um pouco. Quando estudar, pessoal, o mais perto possível da aula e o mais longe possível da prova. Então, aquele ciclo perfeito que nós vimos no módulo 2, pessoal, aula assistida com atenção, você entende a matéria, tarefa estudada no mesmo dia, você aprende, e uma boa noite de sono. Pessoal, qualquer um desses três, se não tiver em sincronia, vão ser 24 horas do dia jogada no lixo, tá? Então, como se tornar nossos alunos mais inteligentes? Transformando ele em autodidata, ensinando eles a estudarem. Muita gente acha que a aula é uma simples premissa para preparar o aluno para estudar sozinho em casa. Não. Eu tenho certeza que as tarefas de casa é um complemento da aula, tá? Então, a aula que é um complemento da tarefa de casa, tá? Não podemos dizer que as tarefas de casa que são eventual complemento da aula. Então, assistir aula é muito importante, mas estudar em casa é muito importante também. Estudar em casa não é um complemento da aula. A aula que é um complemento de estudar em casa. Então, por isso que eu sempre falo, o professor tem que passar exercício de casa. O aluno tem que ter o hábito de fazer pelo menos o exercício de casa. Se ele não tem o hábito de estudar aquela matéria, a teoria todos os dias, ele tem que pelo menos fazer o exercício de casa, pessoal. Agora uma pergunta para vocês, pessoal. Qual é a matéria mais fácil de aprender? Pensa um pouco, pessoal. Qual é a matéria mais fácil de aprender? Vamos ver. Qual é? Matemática, português, inglês, geografia, história,
biologia, física, química para quem está no ensino médio, história, geografia, português, inglês, filosofia, sociologia, educação física. Pessoal, por incrível que pareça, a matéria mais fácil de aprender. Olha a minha pergunta, pessoal. Eu não fiz a pergunta, a matéria mais fácil de entender. Eu perguntei qual é a matéria mais fácil de aprender. Significa que o aluno já entendeu a matéria em sala de aula. A matéria mais fácil de aprender, pessoal, é a matemática. É chegar em casa e fazer exercício. Tudo bem que matemática pode ser bem difícil para entender, mas depois que se entendeu matemática, é fácil ficar fazendo exercício de matemática. Uma das matérias mais difíceis de aprender, pessoal, é história. De aprender. Porque história, pessoal, você assiste às aulas e depois tem que fazer o resumo com lápis, marcar texto, ler e ler muito. Então, é bem complicado aprender história, pessoal, porque além de entender em sala de aula, você em casa tem que estudar muito, tem que ler muitas páginas, tem que fazer muitos resumos. Aprender matemática é muito mais simples. Basta fazer alguns exercícios. Eu não perguntei entender, pessoal. Agora, pessoal, mas por que a matemática... as pessoas têm muito mais dificuldade para aprender matemática do que para aprender história. Pessoal, vamos fazer uma analogia. A história é como se fosse um condomínio de casas, onde uma casa aqui é Egito Antigo, a outra casa aqui é Revolução Francesa, a outra casa aqui é Independência dos Estados Unidos, a outra casa aqui é Revolução Russa, tem outra casa aqui que é a Era Vargas. Então, é um condomínio de casa porque existe uma certa cronologia, mas não existe tanta dificuldade para você estudar a Revolução Francesa sem ter entendido algum dos outros temas. É lógico que tem várias coisas na história que uma depende da outra. Existe um encadeamento, tá? Só que a história, os assuntos, eles podem ser estudados assim, como é que eu posso dizer? Independentes um do outro. A matemática não, pessoal. A matemática, fazendo analogia com condomínio, é um condomínio, só que é um condomínio de edifício. Aqui no 6º andar, se a pessoa não aprendeu álgebra legal, potenciação, radiciação, se não sabe resolver uma equação do 1º grau, como é que vai resolver a equação do 2º grau? No 7º e no 8º ano? Não tem como. Então, pessoal, eu falo sempre com meus alunos. Em matemática, as pessoas não têm dúvida. Em matemática, as pessoas têm dívida. Alguma dívida no passado, pessoal. Então, você que está aí no ensino médio, se você tem uma dívida lá no ensino fundamental, pega um livro do ensino fundamental e vai fazer conta lá. Você não sabe somar uma fração, dividir uma fração, multiplicar uma fração, 2 frações. Então, o que você tem que fazer? Pegar aquela matéria do ensino fundamental e estudar e depois voltar para a sua matéria do ensino médio. Se você não sabe resolver bem uma equação do 2º grau, retorna lá para o 7º, 8º ano e revisa aquela matéria. Em matemática você não tem dúvida. Em matemática você tem alguma dívida no passado. Então, pessoal, olha, o sistema escolar, eu sempre falo, ele é formado com 3 categorias que tem que se interagir muito bem. Alunos, famílias e professores, pessoal. Esses 3 têm que estar muito bem integrados, pessoal. Então, a família tem que ir nas reuniões, nas escolas. Marcou a reunião? Tem que ir. Nunca falar mal da escola, do professor, na frente do seu filho.
Então, na frente do seu filho, você tem que elogiar o professor dele, você tem que elogiar a escola, nunca pode falar mal dos professores na frente do seu filho. O professor tem sempre razão, pessoal. Olha essa charge aqui, ó. O professor tem sempre razão. Se o pai tem algum problema com o professor, vai conversar com o professor. Somente o pai, o professor, talvez o diretor de escola, deixe o seu filho sempre longe dessa reunião. E na frente do seu filho, elogiar o professor. O professor tem sempre a razão. E lembrar, pessoal, educação é realizada em casa. Quem educa é a família. A escola é o processo de escolarização, é o processo de aprendizagem. Não dá para o professor educar 30 alunos ao mesmo tempo. O que ele pode fazer ali é passar o conteúdo para os alunos. Não dá para educar. Quem educa é a família, pessoal. No nosso módulo 5 aí, nós vamos ver técnicas de aprendizagem, pessoal. Como o aluno pode melhorar a sua forma de estudar. No módulo 4, nós vamos ver os pilares do aprendizado e o módulo 5, nós vamos ver essas técnicas, pessoal. Então, muito obrigado aí. Quem quiser me seguir no Instagram é @professor Guto Garcia. Muito obrigado. Esse módulo 3 é uma complementação do módulo 2. Meu muito obrigado.